É isso, meu povo, estamos de volta aqui no canal do Lessa neste domingão, pós mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, vitória que mantém, independentemente dos resultados, os demais resultados desta rodada, mantém o Fluminense ali colado nos líderes. Esse era o objetivo antes dessa parada para a data FIFA, que começa nesta segunda-feira, e ele está cumprido. Depois a gente vai ter uma volta com mais um jogo em casa contra o Corinthians no Maracanã, nessa sequência que, como mandante, já falamos sobre isso muitas vezes, é realmente espetacular desde que o Zubeldia assumiu o comando do Flu. Algumas notícias agora importantes, repercutindo algumas coisas também interessantes que foram faladas na entrevista coletiva, principalmente pelo próprio Zubeldia. Mas antes, informando que Canóbio foi convocado para defender a seleção uruguaia, mostrando que realmente ele está numa fase muito boa. Nos últimos 4 jogos, por sinal, participou de 4 gols. É um jogador que taticamente é extremamente importante para a equipe. Por isso é muito difícil tirar o Canóbio do time. Tanto é que com a ascensão do Savarino, quem perde o lugar neste primeiro momento é o Serna. E mesmo quando não participa de gols, ele é um cara importante para a estrutura da equipe. E participando de gol, então, não tem jeito, vai chamar a atenção. E voltou a chamar a atenção novamente de Erloco Bielsa. A gente sabe que o clima lá na seleção uruguaia, não sei se está ruim ainda, mas ficou dessa forma durante muito tempo. Teve um embate ali dele com vários jogadores, incluindo o Canóbio, que falou abertamente sobre a situação, criticando o Bielsa. E parece que, se não contornar, eu acho que na verdade não contorna nada. E conhecendo o Bielsa, pelo que a gente consegue ler dele, é difícil. É um cara de trato extremamente complicado, que não liga para tá bem ou tá mal com o jogador. Deve ter deixado o tempo passar, resolveu chamar agora e que se dane, e é isso. O Canóbio não é convocado desde 2024, quase 2 anos. E agora ele volta a ser chamado às vésperas da Copa do Mundo. E ele já disputou a Copa de 2022. Então tem uma grande chance de, quem sabe, constar nessa lista final da seleção uruguaia. É possível. A disputa lá não está simples, tem muitos jogadores. Talvez ele esteja chamando para, inclusive, tirar as últimas dúvidas dele em relação à lista final, né, para a Copa do Mundo. Mas é isso, Canóbio, portanto, voltando a ser convocado pela seleção uruguaia e nesta data FIFA não vai poder descansar como os demais jogadores do Fluminense poderão descansar. É um tempo que vai ser utilizado, o próprio Zubeldia falou ontem, para recuperar os jogadores e para trabalhar, evidentemente, situações que ainda geram muito debate, questão da bola aérea, integrar mais os reforços. Ele citou o exemplo do Midjan ontem, ele usou ele como exemplo, né, no intuito de dizer que agora vai ter, não é tanto tempo assim, mas alguns dias para poder trabalhar nuances ali do jogo, saída de bola, jogadas ensaiadas, que é difícil você conseguir fazer isso num cenário em que você joga de 3 em 3 dias e os outros dias você usa para recuperação. Por isso é complicado você conseguir colocar os reforços que chegaram por último, com o time já entrosado, fazer com que eles consigam absorver todas as informações que esse grupo já tem. Então vai ser também uma oportunidade interessante nesse sentido. O Zubeldia falou ontem sobre o Germancano, ontem mesmo trouxe a informação aqui sobre a situação dele, voltou a treinar separado do grupo, sofreu ali uma pequena contratura muscular que o fez dar um passinho atrás nesse processo de recuperação. Até falei que é normal, é considerado normal dentro da lesão que ele sofreu, dentro desse processo de recuperação, porque o jogador ele acaba tendo que fazer muito trabalho de reforço muscular, isso vai causando estresse ali, pode gerar essas pequenas contraturas, enfim, alguma coisa, e aí tem que dar uma segurada. Não tá fácil a vida pro Germancano, a gente sabe, infelizmente é uma situação muito complicada, a gente está caminhando aí para abril e até agora ele não conseguiu jogar. Tomara que ele, já desde o ano passado, né? Então tomara que ele consiga se recuperar, porque hoje, infelizmente, eu não consigo contar com o Cano como opção. Ah, não, daqui a pouco ele vai voltar e o Fluminense vai ganhar uma opção. Infelizmente eu não consigo, mas torço muito para que ele consiga se recuperar e ser útil para a equipe em algum momento. Né? A temporada é muito longa, tem muita coisa para acontecer ainda. Inclusive o Zubeldia falou que talvez, é possível sim, muito provável, que após a data FIFA, são 10 dias, ele consiga estar à disposição contra o Corinthians. Tomara que isso possa acontecer e ele, consequentemente, venha
a treinar com o grupo aí nos próximos dias. Cara, ontem a coletiva do Zubeldia, ele... Agora eu não lembro qual repórter, cara. Me falha a memória. Acho que foi o Davi do Jornal Globo. Acho que sim. Foi perguntar ao Zubeldia e parecia que ele estava irritado. Talvez estivesse mesmo. Mas, no fim das contas, eu achei que ele estava mais, sei lá, mais good vibes, assim, só querendo reforçar o quanto cada jogo é difícil no Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer esse trechinho aqui e aí entrar no assunto que o Zubeldia falou sobre a demora nas substituições, que é talvez o principal ponto, um dos principais pontos de críticas em relação ao excelente trabalho que ele vem fazendo no Fluminense neste momento. Vamos ouvir. Yo no... Hay veces que hacemos sustituciones en entretiempo, hay veces que lo hacemos a los 10 minutos del segundo tiempo, a los 15, a los 25, a los 35, a los 40, como hoy. Una cosa es estar un poco cansado, ¿no? Pero estar dentro del timing del partido. Y otra cosa es estar cansado y no estar dentro del timing del partido. Entonces, cuando yo siento que los jugadores están cansados, pero están dentro del timing del partido, aún así me cuidan la pelota, aún así tienen el control, entre comillas, del partido, no veo por qué hacer cambio. A no ser que tenga las mismas características. Es decir, si Luciano estuviese en el banco y el titular fuera Savarino, son características semejantes, ¿no? O al revés, está Luciano de titular y Savarino está en el banco, son características semejantes. Ahora, cuando vos tenés dos jugadores que pueden estar cansados, pero están manejando cierto timing del juego, como pasó hoy, es muy difícil para el que entra. ¿Por qué? Porque el equipo está jugando a una característica de jugadores dentro de una idea general que cuando lo sacás se puede resentir. No sé si me explico. Por eso los cambios lo hice al final, cuando ya sentía que el cansancio estaba por encima de todo. El último partido, que hice cambios con antelación, todos los cambios fueron porque me los pidieron. Y ese no es un detalle menor. Digo, te piden el cambio porque están cansados, significa que ya no van más. Entonces ahí sí tomamos la decisión a partir de lo que me expresan ellos, ¿no? No tanto por el juego, sino me expresaron ellos. Entonces, para mí, esa lógica puede ir cambiando dependiendo del contexto, dependiendo de la cantidad de juego, dependiendo si están dentro del timing los jugadores aún cansados pero están teniendo el control, que muchas veces sucede cuando un equipo ya tiene conocimiento, los 4 de arriba, 3 de los 4 de arriba vienen jugando hace 4 o 5 partidos seguidos. Entonces, además de estar cansado, o a pesar de estar cansado, pueden manejar ciertas situaciones. Ahora, ¿por qué jugaron 2 laterales? Fresco. ¿Por qué jugaron 2 laterales? Renové las bandas, Guga y Arana. Porque en algún lado del campo tenía que tener la energía suficiente los 90 minutos. Si hubiese salido con Javier o con René, posiblemente hubiesen sentido el desgaste de los partidos anteriores. Y ahí se me presenta doble problema. Se me cansan los laterales, ¿no? Los equipos renuevan los extremos, como Cuello, que aconteció hoy, y ya empiezo a perder cambios. Entonces se me cansan los laterales, se me cansan los de arriba y se me cansa lo del medio. Y ya es un gran problema. Entonces cada decisión tiene una explicación un poco más profunda de lo que pueden entender ustedes, pero bueno, trato de explicarle lo que más se pueda dentro de esta coletiva. Bom dia, parabéns pela vitória, Davi Ferreira do Jornal Globo. Jogo hoje contra um time difícil, o Atlético, né? Ofereceu muy difícil, bastante. muy, ¿Qué partido fácil, no? Muito difícil. Ninguno. E eu queria... Yo estoy esperando el partido fácil. Não, de forma alguma. Y nadie me lo da. Son todos difíciles. Tem, bem difícil. ¿Y cuándo viene el fácil? Jamais. Jamais. No Brasileirão, jamais. Me engañaron. Nunca, tranquilo. Tranquilo, es todo difícil. Termino estresado. Realmente, bom dia, realmente. E eu queria... increíble. Então é uma longa reflexão que o Zubeldia fez aí sobre essa questão de substituição, de tempo, de timing para mexer no time. Eu entendo muitas coisas e é importante, por isso que eu falo que tem muito torcedor,
Sei que é a minoria, mas menospreza, que acha que a gente quer entrevista coletiva, que a gente quer falar com o jogador, só porque não teremos material. Como se a gente dependesse. Aliás, se dependesse disso, hoje em dia a gente estava morto. Antigamente ia pra treino entrevistar jogador todo dia. Hoje a gente sabe como funciona. Eu valorizo muito porque, vai lá com o jogador não fala nada que importa, mas em algum momento vai falar. De 10 você vai tirar uma. E às vezes aquela uma é importante. É importante, da mesma forma, entender como o treinador está pensando. Porque se ele não fala, a gente vai dar opinião, o torcedor vai dar opinião com base naquilo que ele está vendo, sem nem mesmo ter a versão, entender o que o treinador pensa. Ontem à noite eu falei, cara, o Zubeldia para mim demorou muito a mexer no time ontem, porque ele mexeu contra o Vasco e o time acabou piorando muito. E aconteceu o que aconteceu. E ele falou, ele só mexeu porque os jogadores pediram para sair, senão ele não teria mexido. E ontem foi assim, ele só mexeu quando não tinha mais jeito, tinha que fazer. Porque jogadores com características diferentes, e aí o time está jogando de uma forma, você coloca outro cara ali, e aí vai mudar. Eu entendo isso que ele está falando, mas ao mesmo tempo, se o time, se o clube monta um elenco forte, com jogadores diferentes, que é justamente o que ele elogia, características diferentes, se você monta um banco forte, é para que você possa ter força também nos momentos decisivos, quando um ou outro jogador não estiver bem. Ontem, por exemplo, o Lúcio não estava bem. Ontem o time como um todo foi cansando. E aí eu realmente não consigo pensar dessa forma. E por quê? O adversário ele vai, mesmo às vezes tendo menos qualidade, mas com mais energia em campo, ele vai acabar te encurralando, vai começar a ganhar a dividida, você começa a ir para trás porque está sem força para atacar, e aí, de repente, principalmente se for contra um time com mais qualidade, ele vai te impor um domínio que é difícil você sair dele. E aí o jogador que vem do banco e entra numa situação com essa de pressão, onde o time não está conseguindo reagir mais, a tendência é ele sucumbir. A tendência é ele jogar para baixo, junto com o time. Então são visões diferentes, são percepções diferentes. O Zubeldia já era muito criticado por isso no São Paulo, muito criticado. Isso não é de agora, não. Muita gente acha que a demissão dele lá também se dava muito para essa questão da utilização da base e por demorar a mexer muito na equipe. E aí você vai perdendo os jogos, aquilo vai te minando. Então ele vai ter que... É muito claro como ele pensa. Ele pensa em dar sequência, time titular. Inclusive ele falou que o René é titular e não o Arana. Arana é um jogador importante, mas para ele o René é o titular. Então ele vai com esse time titular o máximo possível. Quando não der, ele vai trocar, vai tirar um outro. Ontem, por exemplo, ele tirou os laterais para ter mais força pelas laterais. Como ele disse, isso aí é compreensível, é interessante. E ele vai demorar, sempre que possível, vai demorar a mexer na equipe, com receio do jogo desandar. E aí, cara, eu penso que se você tá com o Vasco, estava como contra o Vasco, o Fluminense estava dominando o jogo, estava bem, estava criando, o Vasco não conseguia dominar. Você vê que tem um outro jogador cansado que não está bem, claro, não é só porque está cansado. O Acosta, por exemplo, contra o Vasco, ele começou a não conseguir dominar a bola. E aí você vai falar, pô, o cara não está conseguindo jogar mais. Então se você percebe que mesmo com o time ainda inteiro, no geral, você tem como trocar uma ou duas peças para manter aquele ritmo ali, quando o time ainda está bem, eu acho que é mais fácil quem vem do banco jogar. Porque depois, quando ele começa a fazer as mudanças com o adversário já muito melhor e pressionando, fica muito mais complicado para quem vem do banco de reservas frio. Acho que banco é para ser utilizado. O Fluminense hoje tem jogadores com capacidade para ajudar. Né? O Soteldo tem entrado bem nos jogos. Pô, o Savarino cansou demais. Ontem o John Kennedy estava no banco, o Caxias estava morto em campo. Pô, se o John Kennedy foi pro banco, ele não tem condição de jogar 5, 10 minutos ele sendo titular do time. Então são coisas que realmente... isso vai ser um ponto de crítica constante, porque a temporada, como eu disse, a temporada é muito longa e o Fluminense vai perder jogos dessa forma. Né? E tem sofrido muito no fim. Não acho que isso é apenas uma coincidência. Ontem o jogo estava minimamente controlado até os 15 minutos finais. O time começa a cansar demais, o adversário toma conta e só não empatou por um milagre do Fábio ontem.
Então são coisas que são decisões de treinador e o Zubeldia vem fazendo um grande trabalho. Eu acredito no trabalho do Zubeldia. Eu acredito que é um trabalho que pode render frutos. Eu acredito que é um trabalho que pode fazer a gente feliz esse ano. Mas como qualquer outro treinador, ele não é perfeito, né? E a gente vai elogiar e vai criticar quando acha que critica e discordar. Acho que é assim que tem que ser, respeitando o profissional que está lá, sem dizer que dessa forma ele não vai chegar a lugar nenhum. Quando eu acreditar nisso, eu vou falar. Não acredito. Acho que ele tem todas as condições para alcançar grandes objetivos com essa equipe esse ano. Vamos ver se ele vai conseguir provar realmente esse ponto ao longo dos jogos. Mas para mim está muito evidente que é um padrão. É o estilo dele, é como ele pensa e ele não vai mudar em relação a essa questão do tempo para mexer no time no segundo tempo. Vou trazer também a palavrinha do estreante ontem como titular e com um gol, Rodrigo Castillo, na zona mista. Cara muito humilde, muito de boa. Esse garoto tem certeza que vem para cá com muita vontade de vencer. E tomara que ele consiga, cara. Tomara que ele consiga, porque é um atleta que tem qualidade e tem muita capacidade para desenvolver e para conseguir se firmar nessa equipe. Vou trazer um trechinho aí da zona mista com o Castillo. Para quem não assistiu, para quem já assistiu, tá tudo certo também. Você foi um dos grandes personagens dessa partida, mas eu acho que eu posso perguntar para você também sobre outro grande personagem dessa partida, que foi o Fábio, que no último lance fez uma defesa espetacular e salvou uma vitória do Fluminense. E eu queria perguntar como é que foi chegar no Fluminense e se deparar com um dos maiores goleiros da história do futebol. Como é que é o dia a dia de treino com o Fábio? Como é que é enfrentar o Fábio nos treinamentos? Sí, a ver, Fabio uno lo conoce de cuando era chiquito, que miraba la tele. Es un arquero histórico en Brasil, pero también en el continente de América lo conocen todos. Y bueno, hoy tenerlo acá, la verdad que es un privilegio ver cómo entrena, cómo transmite cuando hace las charlas antes de entrar al partido. También a uno eso le llega y la intensidad que le mete a su edad, que no todos por ahí lo sienten como lo siente él. Y bueno, la verdad que es un orgullo para mí compartir con él y bueno, y aprender de él. Mais difícil fazer gol nele? Muito mais difícil? ¿Cómo? É muito mais difícil fazer gol nele? Más o menos. Nada, sí. Es muy bueno y bueno, hay que encontrar la forma. Castillo, Sí. boa noite, parabéns pelo gol, parabéns pela vitória. O Fluminense tem enfrentado um problema muito grande, até antes de você chegar, em relação a cobradores e cobranças de pênalti. A gente olhando o histórico da sua carreira vê que você não é acostumado a bater pênalti, e aí eu queria saber se você tem treinado isso no Fluminense, se você almeja virar titular, obviamente, mas virar um batedor de pênalti do Fluminense que no momento se encontra sem nenhum? Sí, de verdad no tengo muchos penales pateados a lo largo de mi carrera. Generalmente en los clubes donde estuve siempre había otro ejecutor y era el que se encargaba. Incluso he errado algún penal pateado, también he metido alguno. Pero sí, obviamente uno lo entrena, quizás no tanto como se debería, pero sí, tratamos de entrenarlo. Una vez que termina el entrenamiento principal, quedarse pateando, los arqueros también atajando, que es importante para ellos. Y bueno, va a ser importante seguramente tenerlo entrenado porque Copa de Brasil define por penales, Libertadores define por penales, entonces va a haber que tenerlo presente por si en algún momento nos toca. Castilho, boa noite. Parabéns pelo gol. O Fluminense já foi campeão da Libertadores em 2023. Você está sendo contratado na função de atacante para fazer o gol. Como é que é jogar uma Libertadores pelo Fluminense, já que o último clube seu foi o Lanús? Boa noite. No, obviamente que cuando me llamaron de acá, uno de los grandes motivos por el que quise venir es para jugar a la Libertadores. Nunca la jugué, va a ser mi primera vez. Entonces, para mí es un orgullo, algo que soñé de chico, jugar a la Libertadores y
bueno, una responsabilidad, como vos decís, me trajeron para esos partidos, para aportarle al equipo de los goles, de la entrega, de otras cosas también. Y nada, obviamente que primero tenemos 2 partidos que queremos ganar y después, una vez que comience la Libertadores, preparar esos partidos porque es un sueño que tenemos todos, volver a llegar a la final. Castillo, boa noite. Você já tinha marcado gol no Maracanã contra o Flamengo, agora marca seu primeiro com a camisa do Fluminense. Qual que é a sensação de marcar gol frente à torcida do Fluminense? No, sensaciones muy lindas, como dije. Es más lindo que haya sido de local acá en el Maracaná y quizás no afuera, con la gente gritando acá en este estadio tan histórico y bueno, como dije, lo más importante es que sirvió para ganar, que logramos los 3 puntos que no habíamos podido lograr con Vasco y bueno, seguir sumando para estar arriba en el Brasileirao e nada, descansar agora e pensar em lo que viene. Castilho, parabéns pelo gol. Queria perguntar para você sobre a pressão, porque você já tinha jogado outras 3 partidas e hoje foi seu primeiro gol. Já tinha uma parte da torcida que estava meio desconfiado, porque você é a contratação mais cara da história do clube. Aliviou um pouco essa pressão? No, yo la verdad estaba tranquilo en Lanús, llegué y los primeros partidos tampoco hice gol. Fui ingresando 10, 15 minutos, 20 y siempre tratar de aportarle al equipo, obviamente. Uno quiere hacer goles todos los partidos, todos los minutos, pero nada, es paciencia, es trabajo. Entiendo a la gente que le da esa ansiedad, pero de mi parte tranquilo, siempre ayudando al equipo y sé que el trabajo que uno hace siempre se ve en la cancha y bueno, si llegan los goles mejor, obviamente que quiero hacer muchos goles e bueno, esto es el arranque. E para fechar, a gente sabe que o Germancano faz o duplo L, o JK faz o URSS. Coraçãozinho a sua comemoração, teve alguma declaração ali? Sí, mi enamorada, dicen acá, mi novia que está ahí afuera, que bueno, que estamos nosotros 2 solos acá en Brasil, así que se lo dedico a ella, que es mi compañera y bueno, la que está siempre. Qual o nome dela? Victoria. Esse é Rodrigo Castilho, que perguntado se é fácil fazer gol no Fábio, e falou, mais ou menos, não é muito fácil não. Agora, enfim, semana de descanso, treino, data FIFA começa nesta segunda-feira, a gente vai ter a semana inteira para debater muita coisa por aí, e amanhã tem sorteio na Copa do Brasil, tá? Amanhã, início da tarde, sorteio da Copa do Brasil, vamos conhecer o adversário do Fluminense na 5ª fase da competição, e é claro, estaremos lá na CBF para acompanhar o sorteio. Tamo junto, abraço, valeu!